Boa tarde, prof. Natan, Tudo bem? Bem contigo. Tudo bem. Desde já, muito obrigada, né? Como nós já havíamos conversado anteriormente, esse momento é um momento de diálogo muito importante para a gente refletir um pouquinho a respeito da questão da recomposição da aprendizagem, que é um tema que este ano está sendo muito falado, trabalhado nas formações, né? Nas tutorias. Então é um momento para a gente refletir um pouquinho a realidade da nossa escola, do nosso colégio. E como você é professor, um dos professores de estudo orientado, que é a disciplina que trabalha a recomposição da aprendizagem também, em português e matemática, é onde a gente precisa analisar um pouquinho a questão das avaliações externas e internas, né? O resultado do nosso colégio em 2023 e neste ano, com os novos anos, que é o nono ano B, que é a turma que a gente vai falar um pouquinho mais, né? A relação dos simulados que eles estão fazendo para o SAEB, a prova Paraná. Então, a gente juntando todos esses dados, a gente vai falar um pouquinho a respeito de como está sendo até aqui e como a gente pode trabalhar daqui em diante. Eu vi que você mandou no grupo dos profs o resultado da prova Paraná. Isso, A gente espera sempre um pouco mais, né? Exatamente. Mas assim, o objetivo é a gente refletir como nós podemos esse ano auxiliar essa turma, principalmente essa turma, para que a gente alcance aquela recomposição da aprendizagem que a gente espera, né? E que a gente possa conseguir chegar nos nossos objetivos. Porque o IDEB da nossa escola em 2023 foi 5,7 no nono ano. E a nossa meta, projeção para 2025 é 6,1. Então, assim, é um trabalho árduo, em conjunto, né? Todos nós. E que a gente precisa repensar algumas coisas e tudo o que a gente pode fazer para melhorar. Então, eu trouxe aqui para a gente dar uma analisada juntos. Então, esse é o nosso resultado do SAEB de 2023, do nono ano. Em língua portuguesa, a nossa escola ficou com 271,07 no desempenho, né? E os níveis, a maioria dos nossos alunos concentraram-se no nível 4. É um nível mediano, né? Que é considerado, porém, a gente sempre almeja mais. E o objetivo nosso enquanto escola é aumentar os níveis de proficiência dos nossos alunos. Lembrando que a gente precisa também pensar na questão dos níveis 0, 1, 2 e 3, que a gente tem uma porcentagem também, né? Então a gente também tem que pensar com muito carinho e com muita atenção esses níveis também. Em matemática, a nossa escola ficou com 275,54. Um pouco mais que português. Exatamente. E a maioria dos nossos alunos ficaram no nível 3. Mas aqui a gente pode ver que a gente tem mais alunos no 4, no 5, né? Então, nesse momento, nós vamos falar um pouquinho mais relacionado à língua portuguesa. Mas numa próxima oportunidade, quem sabe a gente vai falar também da matemática, né? Aqui também nós temos sobre as avaliações do primeiro trimestre de língua portuguesa e de matemática. A gente pode perceber aqui que não é o que a gente espera para essa turma, né? Considerando que é uma turma de ano de SAEB, a gente almeja mais e assim a gente percebe que eles estão com uma defasagem. O que a gente pode fazer para melhorar isso, né? E aqui, sobre a prova Paraná de 2025, a primeira edição, a porcentagem de acerto deles. Então podemos ver aqui que língua portuguesa tem bastante abaixo do esperado, né? Então é algo para a gente estar nos preocupando e pensarmos como que a gente pode fazer para auxiliar, né? Então, diante desses dados que a gente conversou um pouquinmo, eu vou abrindo aqui também. Ótimo. Que vocês mandaram no grupo, a equipe, e daí a gente já acessa por aqui também. Isso. Vamos ali. São os resultados, né? Muito bem. Sobre a turma do nono ano, prof. Então, primeiro pensando no perfil da turma do nono ano B. Quais são, assim, que a gente percebe que tem alunos no níveis 1, 2, 3 e, assim, tem alunos no 4 e 5, mas a porcentagem grande é no 3, né? É no 3 e no 4. Porém, a gente tem uma porcentagem considerável também nos níveis abaixo, né?
O que você considera como principais necessidades ou fragilidades que a gente pode identificar no nono ano B, no componente de língua portuguesa e matemática? Olha, eu estava preparando as aulas, né, e o descritor 4 e o 14 é o que mais aparece. O 4 é a questão da informação implícita, né, da mensagem implícita, e o 14 é o fato e opinião. A gente trabalha em crônica, trabalha em notícia, mas eles têm muita dificuldade. Olha só, os nossos... Eu acredito. É isso? Isso, os nossos pensamentos estão interligados. Estão conectados. Porque justamente eu trouxe aqui pra gente conversar um pouquinho sobre esses. Sim. Porque assim, não é só no nono ano que a gente percebe, né? Não, no médio também aqui da escola. É uma realidade da nossa escola, porém, como nós estamos falando do nono ano, sim, a gente precisa repensar nisso, né? Com certeza. E querendo ou não, a informação implícita, que é o D4, não deixa de ser uma interpretação também, né? Que é uma das dificuldades que você percebe isso nessa turma do nono ano B. E reflete em matemática. Exatamente. As operações, né? Situações, problemas, né? Que é onde você percebe que durante as aulas de estudo orientado, eles apresentam essas dificuldades? Muito, assim, tá implícito ali, depois da vírgula, eles têm dificuldade. Ótimo, é isso mesmo, né? Então, assim, eu até coloquei aqui para a gente estar analisando, então, o D4, né? Isso. De língua portuguesa, mas como você mesmo disse, querendo ou não, ele também entra junto na matemática. Reflete nas outras áreas, né? Exatamente. E o fato e a opinião também, porque ele trabalha bastante a questão de leitura, de escrita e a interpretação, que é algo bem importante, né? E como você, assim, professor, como você pensa que nós podemos replanejar as nossas ações daqui em diante, pensando lá no SAEB? Tá. E o que você pensa sobre a docência compartilhada? Nesse momento, a outra professora está afastada por tratamento de saúde, mas a gente tem, né? Tem a professora. O que você pensa? Que a docência compartilhada, ela é uma aliada para nos auxiliar nesse processo? Com certeza. A turma do nono ano é uma turma agitada, então essa necessidade de 2 professores, ela se tornou urgente e importante, e caiu aí no momento oportuno, né? Que bom. Então a gente consegue conduzir melhor em 2 professores, tanto a organização, o layout da sala, quanto os conteúdos. Ótimo. Então eu sinto que essa docência veio para somar. Que bom, né? Que bom que consegue ter esse olhar e que a gente consiga usar isso a favor nosso, né? Isso. Para auxiliar os alunos. E sobre os materiais didáticos, vocês já conseguiram trabalhar com o Acerta Brasil? Sim, a gente trabalha um momento da aula com a LRCO, com os escritores, e 20 minutos de uma aula, 15 minutos de uma aula, eles vão para o material da Acerta Brasil. Nós direcionamos eles e eles resolvem as questões nas apostilas, né? A gente imprime, enfim. Então, professor, diante de tudo que nós conversamos até aqui, que foi muito importante esse levantamento, vou apresentar para você algumas sugestões e gostaria da sua opinião, do seu feedback, ver se é possível, se você acha que isso vai contribuir com o trabalho em sala de aula. E aí também certos combinados que, a partir das próximas semanas, a gente vai tentar focar nesses descritores, nessas sugestões, e aí nós voltamos a conversar para a gente analisar juntos se estão obtendo resultados positivos, se a gente pode continuar dessa forma, e desde já eu já me coloco à disposição para estar ajudando em todas as etapas. As atividades que a gente trouxe como práticas também me coloco à disposição para auxiliar. Então, primeiro momento, como a gente já conversou sobre os descritores do D4, D14, né, da nossa escola, que são os que a gente tem, sim, uma dificuldade bem grande, são os prioritários, né? Então, a gente vai repensar neles como prioritários para o planejamento das próximas aulas. E eu gostaria de ver contigo, assim, para que depois a gente possa pensar nesse planejamento e juntos analisar se essas propostas estamos realmente... estamos conseguindo avançar os níveis, estamos conseguindo atingir nosso objetivo. Sempre fazendo essa troca para que a gente alcance o nosso objetivo. Sobre a questão da docência compartilhada, eu penso que, como você comentou anteriormente, é um ponto muito positivo,
dá resultado. Exatamente. Eu penso que uma das sugestões poderia ser os estudantes serem divididos em grupos, Sim. mas esses grupos serem de acordo com os níveis de proficiência deles. Então, por exemplo, porque daí quando a nossa prof, a segunda prof, retornar, sim, eu acredito que vocês conseguem dar esse acompanhamento e essa atenção mais direcionada para os grupos que estão no nível 2, no 3, no 4, onde com 2 professores em sala e se ajudando nesse processo, consegue dar uma atenção mais direcionada e até para vocês poderem avaliar esses alunos, se eles estão conseguindo avançar o nível, se eles estão... Você acha que é possível fazer isso? Com certeza. E os alunos monitores também, que podem pedir ajuda? Podemos sim. Mas pela organização da sala, né? Sim, e também posso estar junto com vocês nesse momento para auxiliar. Claro. Perfeito, podemos ver sim. E a questão das metodologias ativas, né, que eu acho que é um ponto assim primordial, ainda mais na atualidade hoje com os adolescentes, que tudo é internet, né? Eu acredito que, e assim, a tecnologia, as questões de layout da sala, né? Isso. Que você comentou antes, que é bem importante. E dentro das metodologias ativas, para os descritores que nós conversamos, eu trouxe uma sugestão, então, o D14 seria um debate investigativo. Sim. Qual que é a ideia aqui? É apresentar um texto para eles, nesse caso aqui eu trouxe um tema bem polêmico, né? Que é o uso dos celulares em sala de aula, se deve ser proibido. Mas a intenção aqui era trabalhar com eles esse texto, porque dentro do texto ele é dividido em fatos e opiniões. Entendi. E aí pode trabalhar em grupos, onde eles precisam diferenciar o que é o fato e o que é uma opinião. Entendi. Então, e aí vocês conseguem dar esse suporte durante a aula. Depois disso, então eles vão diferenciar, podem circular, sublinhar o que é fato e o que é opinião. A ideia depois disso é um debate em duplas, onde eles vão sentar em duplas e um vai defender o uso do celular com responsabilidade. Sim. E o outro vai apresentar argumentos. Sim. E de uma por que proibição total dentro das escolas. Daria para que eles pesquisarem também, eles podem pesquisar em casa e trazer. Sim. Porque a pesquisa é algo que vem somar nesse trabalho, né? Não fica só no texto daí. E até pela questão de que eles precisam entender que não é só a opinião deles que vai contar. Isso. Precisa ser fato. O que é fato, o que é lei, o que é legal, né? Com certeza. Você acha que dá para trabalhar essa atividade? Com certeza, bacana. Muito bem. Vou passar para a nossa segunda docente também. Isso. E aí, para o D4, que seria aquele das informações implícitas, eu trouxe como sugestão, onde os grupos recebem algumas, pode ser tirinhas, pode ser como um diálogo incompleto, onde eles precisam, o que seria isso? Nada mais que uma interpretação de imagem. Sim. Mas aqui a gente, como nossa escola integral, a gente trabalha bastante o protagonismo, né? Sim. Então aqui eles precisam ter a criatividade de olhar a imagem, interpretar e imaginar o que pode estar escrito ali. Sim. E o que eles vão criar. Depois disso, eles podem criar como se fosse uma mini apresentação, como se fosse uma peça. Você acha que é viável para essa turma? Com certeza, uma turma bastante participativa. Olha, isso é um ponto positivo, né? Sim, no ano Então, assim, eu vou deixar essas sugestões contigo, né? Depois você conversa com a outra professora também, eu posso também conversar com ela. Disponibiliza no Drive pra gente. Ótimo, é mais fácil. Sim. E aí, assim, nas próximas semanas a gente vai estar pensando nesses planejamentos. Isso. E depois a gente vai sentar e conversar novamente para ver, deu certo, podemos melhorar aqui, precisamos ver aqui. Se eu conseguir e você precisar também, estarei na sala acompanhando. Claro. O importante é atingir nosso objetivo. E vamos conseguir. Vamos, com certeza. Vamos conseguir. Atingir nosso objetivo, Isso. que é aumentar os nossos níveis e o nosso IDEB da escola. Isso aí. Tá bom? Muito obrigada, professor. Imagina.